Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria com o Estúdio Rino para falar da luta principal do UFC 308 que vai rolar neste sábado em Abu Dhabi a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. Luta principal valendo o cinturão peso pena do UFC, Ilia Topuria, atual campeão, enfrentando o ex-campeão Max Holloway, e eu vou colocar aqui os motivos pelos quais eu acredito que o azarão, cotado pelas casas de apostas e especialistas, azarão Max Holloway, vai se tornar novamente campeão da divisão peso-pena do UFC. Vou colocar na tela aqui para vocês algumas situações bem interessantes para a gente chegar a um denominador comum, vocês entenderem meu lado, né? E seguirem com a opinião de vocês em relação ao que vocês acreditam que vai acontecer nessa super luta. Isso indiscutivelmente teremos uma luta sensacional nessa divisão, valendo o cinturão da divisão peso-pena, Ilia Topuria contra Max Holloway. Sempre convidando a todos a se inscrever no canal, é muito importante, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixa o like no vídeo, dá essa moral aqui pro MMA na Veia, comenta aqui embaixo o resultado que você acha que vai dar nessa luta, se você concorda ou não comigo nessa leitura aqui que eu vou fazer e nesses dados aqui que eu vou apresentar nessa minha tese de que Max Holloway vai superar Ilia Topuria na luta principal do UFC 308. Bom, começamos pelo cartel. Gostaria de botar na tela aí o cartel do Max Holloway, que é um guerreiro, um funcionário, literalmente um funcionário guerreiro, um samurai do UFC, um cara que, olha, aí na tela não tá todo o cartel dele dentro do UFC, para vocês terem uma ideia, não coube de tantas lutas que ele tem dentro da organização, mas a maioria delas na divisão peso-pena. A gente já olha ali, começando por baixo, ele venceu Cub Swanson, venceu Charles do Brooks via nocaute, venceu Jeremy Stephens, Ricardo Lamas, conquistou o cinturão da divisão peso-pena sobre o lendário Anthony Pettis via nocaute, nocauteou 2 vezes José Aldo Júnior, venceu Brian Ortega via nocaute, venceu, aí ele subiu de divisão para enfrentar o Dustin Poirier e acabou sendo superado na divisão peso leve, na divisão de cima. Aí ele veio a primeira derrota que a gente tem dele no UFC. Na sequência, ele voltou para a divisão peso-pena, defendeu o título contra o Frank Edgar, outro lendário atleta, venceu a luta na decisão dos juízes. E aí veio o seu grande algoz, um atleta que tem um estilo de luta diferente, Alexander Volkanovski, que tem predileção pelo wrestling, e ele aplicou na luta 1, principalmente, muito o jogo de wrestling, travou muito a luta, dificultou a vida do Max Holloway e conseguiu superar o atleta americano na decisão unânime dos juízes. Veio a revanche, Max Holloway estava mais preparado para o confronto, conseguiu manter-se mais em pé na luta de trocação. Ainda assim, o Alexander Volkanovski conseguiu, em bons momentos da luta, travar a luta, e na decisão dividida, o Alexander Volkanovski manteve o cinturão com ele. Seguiu a caminhada do Max Holloway, Kelvin Kattar, vitória, Yair Rodrigues, vitória, teve novamente a chance de enfrentar o Alexander Volkanovski, que, como eu falei, é o seu grande algoz, derrota, e agora ele vem de vitória sobre Harold Allen, zumbi coreano, e mais recentemente um nocaute brutal sobre Dustin Gaethje na divisão de cima, valendo o cinturão BMF. Então a gente tem aqui um cara que é um trator lutando, é um guerreiro lutando. A gente sabe como o Max Holloway se entrega na luta, como é difícil parar o Max Holloway. Nessa luta que ele fez contra o Dustin Poirier na divisão de cima, peso leve, e também na divisão de cima, peso leve, contra o Dustin Gaethje, tanto contra o Poirier quanto o Dustin Gaethje, ele fez 2 lutas insanas, de trocação pura, de definições no detalhe, e principalmente, né, o domínio que ele teve na luta contra o Dustin Gaethje, a gente viu claramente. Ele pegou um cara número 3 da divisão de cima e fez um estrago absurdo a ponto de nocauteá-lo nos 10 segundos finais. Ele teve força, resistência para, faltando 10 segundos de luta, conseguir ainda aplicar o nocaute brutal num dos principais nomes da divisão de cima. Então a gente tem um cara que tem uma trocação extremamente refinada, golpes precisos, potentes, ele tem volume de jogo, contundência nos golpes e, além de tudo isso, uma experiência vasta no ramo, né? O grande algoz dele, que é o Alexander Volkanovski, tem um estilo diferente, isso que quebrou o jogo do Max Holloway nessa caminhada que ele teve dentro do UFC.
pegou um cara que tem muito jogo de wrestling, é um cara muito completo. A gente sabe que o Alexander Volkanovski é aquele tratorzinho, né? Ele não para, ele não cansa, ele tá sempre botando pressão, leva pra grade, derruba, joga por cima, bota pressão por cima, intensidade, troca bem em pé, já gruda novamente, e isso ele quebrou o jogo do Max Holloway. Só que esse não é o jogo do Ilia Topuria. Eu vou passar agora pro cartel do Ilia Topuria para a gente fazer uma pequena comparação aí. Já está na tela, a gente pode ver aí que o Ilia Topuria tem um cartel curto dentro do UFC, né? Ali em organizações menores, ele venceu várias lutas via finalização, mas quando ele chegou no UFC, a caminhada dele se construiu através de nocautes. Ele venceu Youssef Zalal na sua estreia por decisão unânime. Depois venceu Damon Jackson, Ryan Hall e Jay Herbert via nocaute, as 3 lutas. Quer dizer, olha só o nível dos atletas comparados aos atletas do Max Holloway. As últimas 3 lutas, sim, que eu dou um valor expressivo para as conquistas do Ilia Topuria. Ele venceu o Bryce Mitchell, que é um cara muito bom na luta agarrada, que tem ali um wrestling muito justo e, de certo modo, depois dessa derrota, ele se perdeu completamente na organização, não conseguiu mais ser o mesmo, mas o Ilia Topuria conseguiu vencer, inclusive via finalização, o Bryce Mitchell. Na sequência, ele nocauteou o Josh Emmett, que é um cara duro, um cara da trocação, um cara que sai na mão, mas longe, muito longe de ser um Max Holloway, muito longe de ter o volume de jogo do Max Holloway. A gente sabe que o Josh Emmett é aquele lutador que busca um golpe contundente, potente para nocautear. Esse é o estilo do Josh Emmett, mas, ao contrário do que se imaginava, essa luta eu até achei que seria resolvida pela via rápida, pelo estilo dos 2 lutadores, foi até a decisão. O Ilia Topuria venceu na decisão dos juízes, e mais recentemente, a última luta, que foi a grande luta da vida do Ilia Topuria, ele conseguiu destronar o brabíssimo Alexander Volkanovski. Quer dizer, ele destronou o algoz do Max Holloway. Ele acabou nocauteando o Volkanovski no segundo round. O Ilia Topuria tem um boxe muito alinhado, um jogo muito justo, mas ele não tem o volume de jogo que tem o Max Holloway. O Max Holloway é um cara que se movimenta mais, tem mais volume de jogo e a contundência dos golpes se equivale. Eu vejo 2 atletas com muito potencial na hora de bater, né? De encontrar o golpe, de encaixar o golpe. Só que, observando os 2 atletas, a gente sabe que o Max Holloway é um cara, até por todo o cartel que a gente apresentou aqui, que dificilmente é derrubado, dificilmente ele é nocauteado. A gente não consegue ver, inclusive quando ele subiu e pegou as maiores pedreiras ali, como Dustin Poirier e Dustin Gaethje, a gente não viu ele sendo nocauteado por nenhum dos 2, inclusive ele venceu um deles. O Dustin Poirier fez tudo para nocautear o Max Holloway, mas não conseguiu. Quer dizer, a absorção de golpes do Max Holloway é absurda, e ele ainda tem 32 anos. Ele já tem toda essa quilometragem e tem 32 anos contra 27 do Ilia Topuria. Então a gente vai ter um casamento muito interessante, né, que é uma luta que tende a ser em pé na maior parte do tempo e na base da trocação. Na próxima imagem, a gente vai ver aí os 2 atletas lado a lado, Ilia Topuria, atual campeão, Max Holloway, o desafiante. O cartel de Ilia Topuria, perfeito, 15-0, mas a gente viu ali que é um cartel que ainda precisa colocar alguns nomes mais de peso e expressão para ganhar uma notoriedade ainda maior. Por outro lado, a gente tem o Max Holloway já com cartel de 26 vitórias e 7 derrotas, mas ele já enfrentou nomes do topo da organização, e dessas 7 derrotas, 3 para o Alexander Volkanovski. A gente vê que no quesito altura, que sempre é importante, são 10 centímetros a mais do Max Holloway em relação ao Ilia Topuria. Na parte de envergadura, eles se equivalem, na envergadura de braço, porém, de perna, a gente vê ali mais de 10 centímetros de diferença em relação ao Max Holloway comparado ao Ilia Topuria. E isso pode ser outro diferencial. Chutes da média para longa distância. Pode ser que o Max Holloway consiga explorar muito bem esses chutes para ir minando as pernas do seu oponente para evitar essa aproximação. O Ilia Topuria, para conseguir conectar os golpes no Max Holloway, vai provavelmente ter que se aproximar mais para conectar os golpes. Já o Max Holloway pode explorar essa ferramenta, que são chutes baixos, chutes da meia altura, para ir tentando afastar o seu oponente. Vai ser um quebra-cabeça, vai ser uma luta muito equilibrada.
E por que eu tô levando mais fé no Max Holloway? Não só porque eu acredito mais na trocação e no boxe do Max Holloway, mas também porque as casas de apostas e os especialistas estão dando um favoritismo de 3-1 em favor do campeão. É uma distância absurda. Se for olhar ali, o Ilia Topuria está pagando na faixa de 1,30, enquanto o Max Holloway está pagando 3-1. Então é uma diferença que para mim não faz o menor sentido. Para mim, um equilíbrio estaria muito mais justo aí nesse confronto. Eu entenderia se houvesse ali as linhas bem próximas, né, com talvez um leve favoritismo para o campeão, porque a gente sabe que o campeão normalmente entra com aquela autoestima de campeão e às vezes isso acaba pesando. Mas dá uma diferença de favoritismo como essa que está sendo dada para essa luta, para mim, não faz o menor sentido. E olhando lutador por lutador, técnica, qualidade nos golpes, volume de jogo, possibilidade de vencer, eu vejo esses requisitos mais para o lado do desafiante Max Holloway. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a minha explicação, esse é o meu entendimento. Eu entendo que o Max Holloway vai vencer essa luta, mas cada um com a sua opinião. Se vocês acreditam que vai dar Ilia Topuria, comente aqui embaixo, pode falar. Talvez o Ilia Topuria, inclusive, está prometendo que vai resolver a luta logo no primeiro round, ele já vai resolver, com os primeiros segundos ele já vai nocautear o Max Holloway. Eu acho isso completamente inviável, acho uma insanidade dizer uma coisa dessa, mas o cara se garante, está dizendo que vai conseguir fazer isso, então quem sou eu aqui para duvidar do atual campeão espanhol aí, Ilia Topuria, mas sou mais Max Holloway nesse confronto. Fico por aqui, tamo junto, os...